Olá a todos, espero que estejam bem. Bem-vindos ao Política em Cena, o primeiro episódio. Eu resolvi falar-vos de democracia hoje, ahm, porque acho que é um tema interessante de começarmos a falar. E antes de vos atirar com uma série de definições, e autores clássicos, eu gostaria de vos falar daquilo que é uma definição mais recente, é de alguma forma uma súmula ahm, das tipologias de democracias que temos no mundo e que foi apresentada por um autor chamado António Chebub, que é um ator brasileiro que é professor nos Estados Unidos da América e que é cientista político. E ele faz um esquema muito simples, onde nos apresenta quais são as tipologias de democracias que nós podemos encontrar. Claro que isto é uma simplificação, tenham isso em consideração. Tenham em consideração que as simplificações perdem sempre em detalhe, mas é para nós começarmos a perceber com o que é que lidamos quando pensamos em democracias, sobretudo se pensarmos em mais do que um tipo e não apenas no caso português. Assim, o Chebub define as democracias como presidenciais, como parlamentares e como mistas. Basicamente, a primeira pergunta que ele faz é: no caso de se temos ou não um governo que é dependente, que é responsável perante uma legislatura, portanto, uma Assembleia, como é o caso português. Se não temos um governo dependente responsável perante uma Assembleia, então muito provavelmente teremos uma democracia de tipo presidencial. Se temos um governo que é responsável perante uma Assembleia, como é o caso de Portugal, então podemos ter uma das outras duas tipologias, ou seja, uma democracia de tipo misto ou uma democracia de caráter parlamentar. Se há uma eleição independente do presidente, daquilo que são as outras eleições, quer para o legislativo, quer para o governo, para o executivo, nós podemos, se isso não ocorre, temos uma democracia parlamentar. Portanto, se de certeza não há uma eleição independente do presidente, portanto, aí o presidente estará dependente daquilo que é, por exemplo, a nomeação governamental ou até da Assembleia. Então, teremos uma democracia parlamentar, porque se dirige sempre àquilo que é a responsabilidade da Assembleia Máxima, que é normalmente o Parlamento, não é? A Câmara Baixa. Se, por outro lado, temos um presidente que é eleito independentemente, portanto, à parte a situação quer parlamentar ou executiva, podemos ter um governo que é responsável perante o presidente e se é, aí temos uma democracia mista. Se o governo não é responsável pelo presidente, mas sim pelo parlamento, então temos um sistema parlamentar. Porque é que, e talvez seja esse o ponto mais interessante que eu quero fazer aqui, porque é que estes assuntos são importantes? Porque é que é tão importante classificarmos democracias? Primeiro, porque nos ajudam a perceber melhor quais são as linhas de poder político do próprio Estado. Quem é que, afinal, tem poder formal sobre que instituições? E também como é que se convertem aquilo que são os votos dos cidadãos nos eleitos, nos representantes. Isso é importante para percebermos as dinâmicas e a própria história, a path dependency, esta dependência ao longo do tempo daquilo que são as instituições. E depois, isto também é importante porque nos obriga a pensar como é que constitucionalmente os Estados e as instituições políticas foram definidas. Claro está que nem sempre, como eu estava a dizer, estas definições são as que nos fazem ter uma certeza absoluta de como é que o sistema funciona. Eu dou-vos um exemplo claro: o sistema português foi muitas vezes definido numa outra categorização como semipresidencialista, like mixed, misto, se formos pelo Chebub. Mas nós sabemos que em termos legislativos, por exemplo, funciona essencialmente como uma democracia parlamentar.
Portanto, a prática, a praxis, nem sempre se coaduna com aquilo que é a definição e estas categorizações. Mas estas categorizações são muito importantes, sobretudo quando nós fazemos trabalho comparativo, quando comparamos Estados diferentes e democracias diferentes, porque nos ajudam a perceber as semelhanças e as diferenças entre os vários tipos de democracia e dentro do mesmo tipo de democracia. E para fazermos comparações, não há outra forma, por assim dizer, do que estas categorizações. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Bom resto de dia.